Programa todo, tá tudo casadinho e agora a gente vai falar de reposição de colágeno. Puxa, o assunto do colágeno é um assunto realmente importante, porque a gente tem que entender até que ponto tudo que a gente faz no nosso dia a dia ou vai aumentar, acelerar esse processo de degradar o nosso colágeno, ou o colágeno, sim, pode estar sendo produzido e a gente nem imagina, até depois dos 40. Será? Vamos conversar com ela, dermatologista, a doutora Viviane Scarpa, mais uma vez. Olá, bem-vinda, doutora. Prazer te receber. Temos aqui, então, infinitas possibilidades, desde a mais simples até, claro, as que envolvem aí toda a questão, eu diria, injetável, né? A gente vai chegar nesse papel. Mas antes de tudo, vamos explicar o que é o colágeno? Vamos lá, é o básico. De onde vem, onde ele está? Bom, a gente vai falar do colágeno especificamente pensando em beleza. O colágeno mais importante é o colágeno tipo 1. E o colágeno é uma proteína grande, tá? E ele é formado por 3 aminoácidos, que é a glicina, a prolina e a hidroxiprolina, ok? Então, como que funciona isso? Então, o nosso corpo, ele vai construir, tá? Então, essa proteína é uma proteína grande. Eu trouxe aqui pra gente mais ou menos entender como que a gente vai fazer. Então, a gente vai precisar de outras coisas que a gente fala. Então, o que a gente precisa para fazer o nosso colágeno? Por exemplo, a vitamina C e o zinco. Tá. Então, ele faz parte do processo. Então, a gente vai pegar a nossa glicina, vai pegar a nossa prolina. Quem vai fazer isso, então, são outras substâncias. Isso é um processo metabólico, tá? E a hidroxiprolina. A gente vai ter uma ponte de hidrogênio e aí, de novo, a gente vai formar. Então, imagina isso, Carol, micro. Então, a gente pegou vários aminoácidos e eles fizeram uma cadeia gigante, que é o que eu tentei... a gente vai tentar mostrar aqui para as pessoas. O colágeno tipo 1, ele é formado, então, de 3 cadeias, tá? Sendo que 2 são idênticas e uma que é diferente, essas 2 são alfa 1 e alfa 2, e isso ela vai torcer entre si. Por isso que a gente fala que o colágeno tipo 1, ele é uma tripla hélice, tá? Então, é isso que acontece, e isso daqui, gente, vai se juntar mais ainda, e isso vai se juntar aí que a gente vai ter o colágeno. Então, quando eu falo para você colágeno, proteína, eu tô falando daquela molécula grande. E ele tá em que parte? Em que... O colágeno tipo 1, ele tá principalmente na pele, nas articulações, nos ossos. A gente tem também na articulação o colágeno tipo 2, eu acho importante isso, porque às vezes o paciente tá fazendo uma reposição de colágeno que o ortopedista passou, porque ele tem uma dor, mas seria mais focado no colágeno tipo 2. Que seria o mais importante para as articulações. Então, esse que nós estamos falando é o que está na pele, por isso está tão associado à questão da flacidez. Exato. E da pele cair, que é quando a gente fala que a pele está derretendo, parece murchou. No cabelo, nas unhas também a gente tem colágeno. A partir dos 25 anos, a gente sabe que a gente perde 1% de colágeno ao ano. Isso é fisiológico. Então, assim, a produção de colágeno ela é fisiológica. Se a gente machucar, se a gente cair, se você tem uma queimadura, a gente tem uma célula que ela é o fibroblasto, que ela vai produzir o colágeno. Esse processo começa dentro da célula e depois ele termina fora da célula. E esse colágeno, ele tá na segunda camada, que é a derme. Entendi. Era aí que A derme, que é a nossa segunda camada, e não é só o colágeno, tá, gente? Porque a gente pensa só colágeno, a gente tem outras coisas. A gente tem elastina, glicosaminoglicanas, a gente tem ácido hialurônico. Então, a gente tem que pensar que isso é um conjunto. E mesmo para o envelhecimento, eu vejo, isso é muito comum, né? Todo mundo chega no consultório, estou perdendo colágeno, óbvio. A gente sabe que está perdendo, só que a gente também perde osso. A gente também tem flacidez dos ligamentos. Perde músculo. Perde músculo. Então, quanto mais a gente puder repor ou não gastar o que a gente tem, né? Que é outra coisa também, que quando a gente está falando aqui de alimentação, até agora eu falei das coisas que ajudam, né? Mas a gente sabe que uma dieta, por exemplo, rica em açúcares, o açúcar, ele ele glica, né, a nossa proteína. Então, imagina que você pega e deixa essa proteína mais dura. Então, a gente sabe que tomar sol também, tá? Fumar também, tudo isso diminui o seu colágeno. Então, são coisas que a gente evita, né? A genética não tem como a gente mudar, mas são coisas que a gente pode evitar. E mesmo em casa, né, Carol, tem os produtos que a gente pode usar, então eu trouxe aqui também. Eu acho importante, já que eu tô falando de sol, se a gente usa filtro solar, a gente também tá ajudando a você não perder o seu colágeno. Vou só mostrar aqui o exemplo da alimentação, só pra gente já ir para essa parte. Então, assim, você comentou que a gente precisa de vitamina C, de zinco e tal, então é uma união
deste grupo com boas proteínas. Exatamente. Também o frango, também o peixe. Aqui eu trouxe a acerola, que é a fruta que tem mais concentração de vitamina C. Olha que legal. Né? E tem um estudo recente aí, não sei se o pessoal tem visto também, que o alimento mais rico hoje em dia, né, é o limão. Chegou-se à conclusão que o limão, eu também adoro. Então, assim, eu trouxe essas fontes ricas em vitamina C, mas a gente sabe que até ingestão de água nesse calor que tá. Então, a gente, para fazer um processo metabólico, ele é realmente, o nosso corpo, ele realmente é um processo, né? Que a gente faz. Tanto que quando a gente estimula o colágeno, demora, né? Então, você faz um procedimento, você fala, a médica vai falar para você, vai demorar de 1 a 3 meses. É o processo de cicatrização. A gente demora para cicatrizar, né? De uma ferida, de uma cesárea, enfim. Toda vez que a gente, então, sei lá, a gente dá uma batida, por exemplo, faz um roxinho, a gente tá ali produzindo colágeno. Exatamente. Sempre tem um lado bom, né? Tá vendo? Eu dei uma pancada no final de semana, tão roxo. Falei, lembra da parte do colágeno. Lembra da parte boa. Que dá uma alegria. Então, olha o lado bom na história. Vamos mostrar os produtinhos, então, e já a gente vai falar do grupo que tá ali embaixo e, claro, da tecnologia que você trouxe hoje pra gente, né? Bom, então vamos lá. Então, dentro de casa, usando produtos tópicos na sua rotina, tem como, sim, você ajudar o seu corpo a produzir mais colágeno, né? Tanto evitando a degradação, que é o caso do filtro solar, de preferência com cor, de amplo espectro, passar mesmo que esteja dentro de casa, isso tudo a gente repete milhões de vezes, né? Mas eu acho importante a gente falar de novo. Também o tópico com vitamina C que eu trouxe, tá? Pro rosto, né? Vitamina C, ela pode ser usada de dia e de noite, só que a gente prefere de dia porque ela tem propriedades antioxidantes. Se você usa durante o dia, que é quando a gente está exposto à luz, por exemplo, do estúdio, luz de celular, enfim, você tem o maior benefício dela de antioxidante, tá? Ele também tem um efeito clareador e a gente tem muito trabalho, aquele bom e barato do ácido retinóico. O ácido retinóico ou os derivados retinoides, que são o retinol, o adapaleno, que são ácidos que a gente prescreve muito nós dermatologistas, né? Esses a gente prefere usar durante a noite, porque ele pode deixar a pele mais sensível, não toda noite, a gente costuma às vezes usar com hidratante junto, mas tem trabalho que mostra que eles aumentam a produção de colágeno. Olha que legal. Além das tecnologias, e você trouxe aqui também bioestimuladores. Exatamente, você já conhece tudo aqui, né? Olha, eu não faço, mas eu conheço. Um dia chegaremos lá, porque ainda, né, eu falo que eu gosto de deixar assim o final do final mesmo, né, lá na frente. Eu trouxe algumas opções aqui. Então, assim, isso eu acho que é muito comum essa técnica que todo mundo já viu falar, que é do microagulhamento. A gente pode fazer tanto com esse aparelho, como aparelhos mesmo que a gente tem hoje em dia. A gente pode associar com drug delivery. Então, isso são técnicas que a gente usa no consultório. Eu trouxe a hidroxiapatita de cálcio, pode ser o ácido polialilático. Esses dois são bioestimuladores, que a gente vai injetar, né? Pode fazer tanto facial como corporal. Certo. É importante a gente falar isso também. E aqui eu trouxe duas coisas novas. Eu não sei se você conhece esse daqui, Diga, Carol. conta, adoro. Este daqui é uma seringa que a gente tem na mesma seringa o ácido hialurônico, que é um preenchedor, junto com a hidroxiapatita de cálcio. Então, é um produto relativamente novo, mas numa mesma sessão, no mesmo furinho, enfim, na mesma sessão que você está fazendo, a gente coloca os dois produtos. Por que isso é uma vantagem? Porque quando eu coloco o ácido hialurônico, a gente tem um efeito imediato, né, que ele dá, que quando a gente coloca o ácido, ele tem. O bioestimulador, ele vai demorar de 1 a 3 meses. Então, a gente tem a associação desses dois. Entendi. E este outro é um produto que se chama bioremodelador. Este é um produto novo, que ele também aumenta a produção de colágeno e elastina. Ele pode ser feito também facial como corporal e ele é injetável também, tá? E eu trouxe os fios de PDO, que também são fios... Esses fios são demais, né? Que a gente pode usar. Esse eu trouxe o fininho, né? Que é um que a gente usa para bioestímulo, que pode ser usado na área dos olhos, enfim, na papada, pode ser usado perioral. E tem o de tração. O de tração ele é mais grosso. Mas o de tração também ajuda no colágeno? Também ajuda. A diferença é o seguinte, quando a gente põe um fio, o colágeno que eu vou produzir é em volta daquele fio. Então, ele vai ficar localizado ali. Quando eu ponho um bioestimulador, por exemplo, que a gente espalha durante toda a pele, a gente vai ter uma melhora global ali, tá? Essa seria a diferença. Vou lá e já volto. Tá. Já tem... Eu brinco de bichão, eu olho para essas máquinas, essas tecnologias, eu falo, gente, o bichão tá chegando. Ó, vocês vão gostar disso. E eu vou deixar uma perguntinha para você. Mesmo esses bioestimuladores que não têm ácido hialurônico, eles vão ajudar no colágeno, mas...
eles não volumizam. Já volto, me conta que eu adoro isso, adoro. Aliás, falar de beleza é aqui, é o astral do Você Bonito. Você Bonito hoje falando de colágeno que vocês adoram, não é verdade? Doutora Viviane Scarpa tá aqui com a gente, dermatologista. Agora está a Lúcia também com a gente, que é fisioterapeuta. E a nossa modelo é a Nádia Regina, bem-vinda. Que vai passar aqui pela tecnologia. Pode deitar, fique à vontade. A gente já vai começar e aí a gente fecha o nosso assunto com essas balinhas muito bonitinhas, né, doutora? E muito gostosas aqui que podem ajudar nessa reposição do colágeno. Mas vamos mostrar a tecnologia que o pessoal de casa adora também. O que você trouxe hoje? Hoje a gente trouxe uma radiofrequência. Tá. A radiofrequência é um dos aparelhos que ajuda a estimular o colágeno. Ela pode ser feita tanto facial como corporal. A paciente não está anestesiada, a gente colocou só esse gel, uma pele limpa. Tá bom. Não tem nenhuma infecção local, né? E agora, com esses movimentos que a Lúcia está fazendo, a gente vai chegar na pele em torno de 40, 42 graus, tá? Que é a temperatura que a gente quer. Porque menos que isso a gente não estimula, mais que isso a gente faz um colágeno desorganizado. Entendi. Mas aí ela vai sentir aquecendo e... E um pouquinho vermelhinho, acho que a gente já consegue até ver daqui que a pele fica um pouquinho vermelhinha. Não tem problema você fazer bronzeada, né? A gente só não indica para pacientes grávidas, obviamente, se tiver alguma lesão local. Ou se tiver algum implante, né, metálico perto do local de aplicação. A gente pode fazer na região do rosto inteiro. Geralmente a gente faz uma sessão por semana, 4 sessões. E aí que eu acho que entra também a gente falar, Carol, que toda vez que a gente faz um procedimento, que a gente quer estimular o seu colágeno, ou que a gente está usando, né, os cremes, ou fazendo algum tratamento, se você tem o aminoácido, se você tem a proteína para você produzir este colágeno, você produz um colágeno melhor. Entendi. Então, por isso que a suplementação ela é interessante, principalmente quando a gente associa a algum tratamento. Tá, às vezes o tratamento isolado com alimentação, hábitos, falta de proteína, o ruim não vai dar o melhor resultado do mundo com a tecnologia. Ou, por exemplo, se você fuma, então você fala, eu tô tomando colágeno, mas eu fumo. É enxugar gelo, né? Entendi. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, toda vez que a gente faz, esse é um dos tratamentos, a gente também tem o ultrassom microfocado, a gente também tem o infravermelho. E essa tecnologia, quando a gente usa ela no corpo, ela também pode ser usada para gordura. Isso é legal também. E pode associar, né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente pode associar. Podemos associar. Agora eu vou voltar àquela pergunta que eu deixei antes do intervalo, linkando também com a questão de unir a tecnologia. Posso colocar daqui a pouquinho, Gláucia, que essa daí... Eu vou falar essa da Sara daqui a pouquinho. Eu deixei uma pergunta para a doutora que é o seguinte. Os bioestimuladores, muito comuns, né? Tem 2 principais marcas, né? No mercado, enfim. Eles são muito eficientes, então, nessa questão de produção de colágeno. Mas a minha pergunta foi... Mas ele não dá uma volumizada, ainda que você dilua, ele está ocupando um espaço ali. Então, para quem não quer aumentar o volume, ainda assim é eficiente só pela questão do colágeno, vale a pena? Depende de onde você coloca no teu rosto. A gente tem hoje em dia um conceito, nós médicos, depois de muito estudo, enfim, a gente sabe que a gente tem um ligamento aqui no rosto, tá? Tudo que a gente preenche daqui para trás te sustenta, tudo que a gente preenche daqui para frente projeta. Tá? Então, além da diluição, obviamente, se a gente faz ele mais concentrado em alguns pontos específicos, que são, muitas vezes, a gente quer esses pontos. Se a gente pensar em região malar, por exemplo... MD Codes. Exatamente. Tipo MD Codes, tá. A gente pode usar, sim, o bioestimulador ali mais concentrado e a gente pode pegar e diluir o produto, né? Na verdade, é uma técnica, quando a gente fala de diluir, parece que a gente está, né, dando menos para o paciente, mas é a própria técnica que a gente quer justamente para ela se espalhar e não dar a volumização. Então, a gente consegue só bioestimular se a gente quiser e a gente consegue volumizar se a gente quiser. Mas então daqui pra frente... Tudo que a gente põe daqui pra frente te projeta. Volumiza. Exato. Daqui pra trás sustenta. Te sustenta. Agora, eu tô lembrando os pontos do MD Code C, não sei o que, C não sei o que lá, é tudo aqui, né? Geralmente CK1, CK2, CK3 aqui, mas a gente também tem aqui, né? Aqui, pra subir. Também tem aqui, também, enfim. Aí a gente tem vários, Mas a gente consegue fazer as duas coisas. Por
Por isso que precisa conversar com um profissional que sabe o que está fazendo, que está falando, que é referência na área, para você falar a sua queixa e aí só ter a alegria. Exatamente. Não ter a contrapartida, né? Muitas vezes quando a gente não quer a outra parte. Tem perguntinha do público já já. A gente continua mostrando o nosso equipamento. Quem escreveu pra gente agora sim. Sara, um beijo, obrigada. Tenho 67 anos, emagreci 5 quilos. Estou fazendo reposição de colágeno injetável. É válido. Faça exercícios 4 vezes na semana. Tá bem? É. Beijo pra Sara. Então, tudo depende, né? A gente tem que ver primeiro qual colágeno que ela tá fazendo a reposição. Isso que a gente tinha conversado. E se você está usando o colágeno simplesmente por usar o colágeno, sem usar nada para estimular a produção, aí não faz sentido, né? Eu estou colocando esse colágeno, mas eu estou fazendo um tratamento com uma radiofrequência, eu estou usando um ácido em casa, aí tudo bem, porque você está estimulando a sua célula, o seu fibroblasto a produzir, e aí a gente tem, né, a matéria-prima para produzir, que é o colágeno. Né, que a gente chama de colágeno, né? Que é isso que a gente vai discutir agora. Quando a gente pensa aqui na suplementação, o que ela está falando que ela injeta, né, tá colocando colágeno injetável, ela deve estar colocando um pool de aminoácidos, né? Então, o nome aí que às vezes confunde a gente. Falou em colágeno, falou em soma de aminoácidos. E aminoácidos estão nas proteínas. Sim. Certo? Também, E aqui a gente também tem possibilidades de reposição com as gominhas. Eu trouxe formas aqui, tá? Que a gente tem, pode tanto comprar pronto como manipular. A gente pode associar coisas às nossas fórmulas. Então, assim, aqui eu trouxe o colágeno hidrolisado com sabores diferentes, porque às vezes a gente tem que ter uma coisa, se a gente pensar, né, Carol, que seja agradável. Tem que. Senão você vai tomar aquele negócio que tá ruim, falar, vai ter que tomar aquele colágeno. Aí falou em pó pra mim já. Então, aí você já olha meio torto, você não quer tomar. Então, a gente consegue aí colocar os sabores diferentes. Se a gente pensar na goma, e tudo a gente tem que ver o paciente, porque aqui também tem corante, né? Então vamos dizer que você seja alérgica ao corante, já não vou poder te dar a goma. Tá. E esse eu acho mais gostoso, mas tem prova. Prova, posso? pode. Não tem açúcar, né? Não tem açúcar, obviamente. É um bombom. E é bom, hein, Glaucia? Só que minha diretora vai gostar. E a gente consegue, então, personalizar essa suplementação, né? E a gente pode colocar aí o seu colágeno, a vitamina C junto, pode colocar silício, pode colocar a biotina aí. Tem alguns que tem melatonina junto. Então, você vai pensar, existe melhor horário para tomar o colágeno? Essa é uma pergunta muito frequente. Teoricamente, se a gente tomar à noite, em jejum, seria o melhor horário. Agora, você fala assim, eu esqueço. Vivi, eu não consigo tomar porque eu esqueço. Falei, então você vai tomar a hora que você conseguir tomar. Se você achar que é melhor à tarde, enfim. Ou acordar, que também está em jejum. Exatamente. Outra pergunta muito frequente que eu tenho, que eu acho que é a grande dúvida de todo mundo, né? Fala assim, mas todo mundo sabe que o colágeno é uma proteína grande. Eu vou tomar esse colágeno e ele vai ser absorvido, ele vai virar o colágeno? Eu vou explicar como eu explico no meu consultório. Tá. Então, imagina que você você vai comprar um quebra-cabeça. Se você olhar lá o quebra-cabeça de 1000 peças, se olhar a foto, tem um quebra-cabeça montado. Tem. A hora que você abre o quebra-cabeça, ele não está montado. Não, um monte de pedacinho. Mas ele chama quebra-cabeça, né? Então, é a mesma coisa se a gente pensar aqui. Então, quando a gente está tomando aqui essas suplementações, a gente não está pegando o colágeno pronto. A gente está pegando os suplementos que vão te ajudar a produzir um colágeno. Só que a gente tem que pensar que a gente tem o colágeno, como a gente falou, não é só na pele. A gente tem na articulação, né? A gente vai ter nos vasos. Se o seu corpo estiver precisando daquele aminoácido para formar um vaso, ele não vai para a sua pele. Ele vai formar um vaso. Nosso corpo é inteligente. Então, se a gente está pensando que eu quero tomar porque eu estou com pé de galinha, aí não vale a pena. Se você, não, estou fazendo um tratamento com uma radiofrequência, ultrassom microfocado, estou usando ácido em casa, estou estimulando aquele fibroblasto e estou dando a matéria-prima para ele produzir. Aí vale a pena. Dá certo. Entendi. Eu acho que a grande dúvida é essa, porque a gente chama de colágeno, mas não é a proteína grande que está lá. Entendi. Por isso que aqueles tratamentos também com microagulhamento que você comentou, e agora tem aquele mais forte, que precisa até de uma anestesia, que dá uma queimada, que tem radiofrequência junto. Microagulhada. Eles são muito eficientes, porque a inflamação que você causa é tão grande que vem a produção de colágeno assim, ó, ativa, né? Seu corpo tá achando que você teve uma queimadura, que aconteceu uma coisa muito grave ali e a gente produz. Esse aparelho você tem também, esse negócio é muito legal.
Vamos colocar a pergunta do público. É que, nossa senhora, minha mãe fez. Afe Maria, não posso falar, não pode juntar o Lé com o Cré. Mas só pra vocês saberem, a gente tem que contar pro público a Sim. verdade, né? É muito legal, gente. Valquíria, obrigada, um beijo. Colágeno mais resveratrol é um bom conjunto? Ai, gosto de resveratrol. Antioxidante, é um ótimo conjunto, né? E aí... Só que no suco de uva é mais saudável que no vinho, né, doutora? Mas tudo bem. Também, ou também na suplementação. A gente pode colocar no seu colágeno resveratrol. Também pode. Fazer o colágeno hidrolisado, enfim, colocar o resveratrol. Vai ser legal. Também. Tem mais, olha lá. Obrigada, Regina, um beijo. Verdade que a creatina ajuda na perda de colágeno? Não ajuda. Na verdade, a creatina é um suplemento que ajuda você a fazer músculo. É que a gente tem que pensar, eu gosto também de dar muito esse exemplo, né? Se você toma creatina e não faz musculação, não adianta nada. Não, você vai tomar o colágeno e não vai fazer nenhum procedimento? Entendi. Não vai adiantar nada. Então, a creatina não. A creatina, ela vai, na verdade, fazer um outro grupo, que a gente está pensando em músculo. É um suplemento pensando em outra coisa. Perfeito. E que também é legal unir essa questão, que toda vez que você aumenta o músculo, a sua pele também, o que ela faz? Ó, aumentou o músculo. Ela estica. Diminui flacidez. Sim. Então, né, pensando por esse lado, a gente vai linkando. Próxima perguntinha, olha lá. Ju, obrigada, um beijo. Tomo whey com colágeno. É legal pra pele? É perfeito. A gente tá pegando 2 grupos de proteínas diferentes aí, né? O whey, ele tem aminoácidos diferentes, tem proteína também do soro do leite, enfim. É perfeito. E eu acho que facilita, né? Tudo que a gente puder fazer de uma vez só... Eu também já... acho. Ai, meu Deus, não é? tanta coisa, porque, né, a gente fica doido. Uhum. Acabou? Tem mais? Vamos voltar, então, aqui no nosso equipamento pra encerrar, que temos 1 minutinho. A Nádia até dormiu, gente. Olha lá, tá quase finalizando. Dura quanto tempo, em média, então, até o fim? Que eu vi que a máquina apitou, ela tem, né, o tempinho. A gente pode colocar o protocolo, você colocou de quanto pra ela? 4 minutos? Ah, gente, olha que rápido. Eu vou deixar o contato da doutora, então, para quem quiser saber mais, compartilhem aí todas as explicações da questão de reposição de colágeno, tudo que a gente puder fazer, né, da nossa parte, para não deixar que ele vá embora também, os nossos hábitos contam, como vocês viram. @doutora, abreviado, Vivi Scarpa Dermato. @doutora, abreviado, Vivi Scarpa Dermato. Vocês já encontram todo o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Obrigada, Regina. Obrigada, Lúcia, sempre, viu? E a gente volta amanhã ao vivo, 1 da tarde, com mais conteúdo. Gente, amanhã já é quinta-feira. Pois é. Tá passando muito rápido. Semana que vem é aniversário do Você Bonita, não dá pra perder. E eu agradeço os meus meninos e minhas meninas. Beijo, beijo, até amanhã. Fico, mulheres, 1 da tarde. Beijo, beijo.